Olá, meu nome é Susan, tenho 18 anos. Você já enfrentou dificuldades por causa de sua aparência? Você já se sentiu diferente? Eu já, apesar de não ter enfrentado zombarias diretamente. Assista ao vídeo até o fim e você aprenderá o que é viver com uma altura de apenas 1,20 m. Como você pode ver, eu não sou alta, eu tenho apenas 1,20 m de altura. Isso foi uma consequência de um acidente que eu sofri quando ainda era criança e eu parei de crescer. Mas isso não me impede de viver. Eu tenho amigos, um namorado e um hobby. Eu amo ciência, especialmente física. E eu não sofria bullying. Eu o conheci há pouco mais de um ano quando ele entrou na minha escola. O nome dele é Stephen. Ele não se importava com a minha altura e o nosso relacionamento se desenvolveu tão bem que, um ano depois, ao terminar o ensino médio, decidimos morar juntos. E foi aí que os problemas começaram. Em casa, ele cuidava de mim, me ajudava em tudo e, a princípio, é claro, eu gostava. Mas, então, ele começou a ir longe demais. Eu não podia mais fazer o meu próprio café da manhã ou me vestir. Ele imediatamente forçava sua ajuda. E quando eu saía, ele me ligava a cada meia hora e ficava bravo se eu me atrasasse. Você já morou com a sua cara metade? Se sim, o relacionamento entre vocês mudou? Ele explicava seu comportamento dizendo que estava preocupado comigo, mas eu não sou criança nem aleijada. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu tentei dizer isso a ele, mas ele não parecia me ouvir. E ficou pior. Um dia, fomos ao parque da nossa cidade, apenas para caminhar e conversar. Um grupo com várias pessoas estava caminhando em nossa direção. Quando o Stephen os viu, ele soltou a minha mão e o seu rosto mudou. Ele corou e baixou a cabeça. Quando o viram, chegaram e o cumprimentaram. Eram alguns caras da sua antiga escola que ele não via desde que saiu de lá. Quando pediram para ele me apresentar, ele ficou envergonhado e disse que estávamos na mesma classe. Ele não disse que eu era a namorada dele. Fiquei chocada. Ele tem vergonha de mim? Um deles fez uma brincadeira sobre mim, algo como: eu pensei que você já tinha uma filha. O Stephen riu e disse que eu era pequena demais para ser sua filha. Depois de conversar um pouco mais, nos separamos deles. Eu fiquei assustada. Ele não somente não me defendeu, mas também concordou com aqueles estúpidos quando eles zombaram de mim. Eu tentei entendê-lo, não me ofender e prestar atenção, na esperança de que isso não acontecesse novamente. No entanto, eu não pude deixar de pensar que o meu namorado tinha vergonha de mim. Essa foi a primeira vez que me senti deficiente. A única coisa que me distraía desses pensamentos era a ciência, mas, mesmo assim, as dificuldades começaram. Após me formar no ensino médio, decidi estudar com um tutor por um ano antes de fazer a prova para entrar na faculdade. Me encontrava 2 vezes por semana com o professor que me ensinava física. O Stephen estava bem ciente disso, mas, por algum motivo, uma vez, quando comecei a me preparar para a aula, ele fez uma cena. Ele disse que eu ia ao tutor com muita frequência e que eu deveria ser ensinada por uma mulher e não por um homem jovem. Eu não sabia o que dizer e continuei arrumando as coisas. Ele sabia o quanto isso era importante para mim. Qual o problema? O meu silêncio o deixou com raiva e ele tentou arrancar a mochila das minhas mãos. Ele disse que eu não ia a lugar algum e que ele encontraria uma tutora para mim. Eu não aguentei. Começamos a brigar. Eu gritei que ele não tinha o direito de me controlar e ele estava certo de que tinha. Ele continuou resumindo tudo à minha altura, e eu fiquei muito ofendida com isso. No fim, ele até disse que com o meu problema de saúde eu deveria desistir da ideia de me tornar uma cientista. Quando eu ouvi isso, eu congelei. Não acreditei que ele pudesse me dizer uma coisa dessas. Peguei os meus cadernos e saí. Depois da aula, eu decidi pensar sobre isso. Percebi que, embora ele tivesse agido horrivelmente, eu o amava e talvez ele só estivesse preocupado comigo. Decidi me tornar mais feminina para ele. Comecei a usar salto alto para parecer mais alta e a usar mais maquiagem. Tentei ser doce e carinhosa. Também reduzi as aulas de física para passar mais tempo com ele. Porém, ele tomou os meus esforços por garantidos e até riu de mim quando me viu com uma roupa feminina nova.
Senti que a atitude dele comigo continuou a mesma e foi muito deprimente para mim. Eu não sabia mais o que fazer para ele me perceber como um ser humano completo. Você já esteve nessa situação? Você já sentiu que o seu amado não te aprecia e te trata como uma criança burra? Logo, a minha esperança de que o nosso relacionamento melhorasse acabou completamente. Certa vez, peguei o telefone dele para ligar para o tutor e avisar que me atrasaria. Enquanto eu o segurava, uma notificação apareceu na tela, uma mensagem de uma garota bonita. Eu sabia que isso era errado, mas a minha curiosidade e ansiedade me venceram. Abri os textos com as mãos trêmulas. Eu gostaria de não ter sabido. Em seus textos, ele reclamava constantemente de mim, que eu era obcecada por estudar, que eu era chata, que ele estava cansado de me esconder dos amigos. Ele escreveu as mesmas mensagens para alguns de seus amigos próximos e, acredite ou não, para uma outra garota. Além disso, ele sempre elogiava as duas e flertava com elas de todas as formas. Como doeu ver aquilo! Com raiva e mágoa, joguei o telefone contra a parede. Stephen veio ver o que aconteceu. Quando ele me viu chorando e o seu telefone quebrado, ele pareceu entender imediatamente. Ele deu desculpas, dizendo que não pensava de verdade aquilo que escreveu, mas eu não quis ouvir. Percebi que eu não queria mais vê-lo. Tentando segurar as lágrimas, peguei minha mochila e guardei as coisas mais necessárias. Ele tentou me parar, mas eu o empurrei. Eu fui ver a minha amiga Lily. Nos conhecemos em uma exposição de fotos. Ela trabalha como gerente de uma agência de moda. Quando contei a ela, ela me disse que eu nunca deveria ter ficado nesse relacionamento. Em sua opinião, o comportamento dele destruía a minha autoestima e os meus sonhos. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não conseguia acreditar. O Stephen e eu estávamos juntos há tanto tempo, era difícil acreditar que acabaria assim. A Lily disse que tinha uma ideia para me ajudar a tirar isso da mente. A agência em que trabalhava estava procurando pessoas para fazer um projeto sobre pessoas com deficiências e aparências incomuns. Eu nunca pensei nisso, mas concordei, achando que poderia ser divertido. Logo depois, a Lily me mandou para uma sessão de fotos para a seleção. Ela me disse para somente relaxar e me divertir. Depois da sessão, sentei no corredor e esperei os resultados. Logo o diretor saiu, selecionou 2 garotas e dispensou as outras, inclusive eu. Claro que eu fiquei chateada, embora tenha tentado não esperar nada. A Lily me encontrou em casa. Quando viu que eu estava chateada, ela pediu desculpas e disse que parecia ter piorado as coisas. Eu tentei dizer, está tudo bem, Lily, mas eu estava secretamente pensando que eu também não era boa o suficiente ali. Mas, naquela noite, recebi uma mensagem da agência que dizia: uma das modelos selecionadas não poderá participar das fotos e você é a próxima candidata. Isso significava que eu seria aceita. Fiquei muito feliz e a agradeci por me ajudar. Logo a sessão aconteceu. Fiquei muito contente por me sentir bonita e interessante para alguém. Quando fui fotografada, fiz caretas e poses bobas. Foi ótimo. O fotógrafo ria comigo e, pela primeira vez, me senti tão confiante. O tempo todo, fiquei pensando no Stephen e participar das fotos me ajudou a entender que eu estava apenas me segurando nele por causa da minha insegurança interior e medo de que ninguém mais gostasse de mim. Então, pensei que tinha acabado. A Lily sugeriu que eu morasse com ela e eu aceitei. Também recebi uma ligação da agência e me ofereceram para continuar participando das fotos, mas eu recusei. Foi ótimo, mas a minha paixão era a ciência e continuei a estudar ainda mais do que antes. Mas havia algo mais ao que decidi dedicar o meu tempo. Quando vi na seleção o quão chateadas as outras garotas que não foram aceitas ficaram, eu percebi que eu não era a única a enfrentar problemas por causa da minha aparência. A Lily e eu decidimos abrir uma linha direta para apoiar aqueles que enfrentam abuso e bullying pelas suas aparências e deficiências físicas. Recebemos chamadas regularmente de pessoas que precisam de ajuda e as apoiamos o máximo possível. Se você gostou da história, curta e se inscreva no canal. Ame e aprecie a si mesmo.
Olá, meu nome é Lisa e eu tenho 18 anos. Conta pra mim, você já foi sequestrado? Levado pra um lugar que você não conhece? Espero que não, porque tudo isso me aconteceu e eu tenho que dizer, eu nunca estive tão assustada. Veja esse vídeo até o fim e você vai aprender como uma corrida de táxi mudou minha vida pra sempre. Eu recentemente me formei no colegial e fui pra faculdade em Nova York. Eu não me mudei sozinha, mas com minha mãe. Eu nunca vi meu pai. Quando criança, eu tentei descobrir a partir da minha mãe quem era meu pai. No entanto, cada vez ela deixava o assunto para depois ou apenas ficava calada. Na faculdade, eu imediatamente fiz amizade com John e Angela. Temos muito em comum. Mas a coisa que nos une é que todos nós amamos dançar. Eu queria dançar desde que eu era uma criança, mas ajudar minha mãe e estudar não me deixou com tempo livre. Quando eu cheguei em casa, eu imediatamente disse à minha mãe que eu tinha decidido cursar dança. Eu pensei que ela ia me apoiar e ficar feliz, mas ela começou uma briga terrível. Ela me proibiu de dançar. Eu fiquei em choque. Por que ela reagiu assim? Quando eu tentava descobrir o porquê, eu obtive apenas uma resposta: não. Você já recebeu uma rejeição dos seus pais sem nenhuma explicação? No dia seguinte, eu contei tudo aos meus amigos. Eles ficaram muito surpresos, mas se ofereceram para dançar em segredo da minha mãe. Então, decidimos fingir que eu estava jogando basquete. E se minha mãe de repente começasse a perguntar, eles iam me apoiar. E tem sido assim por 6 meses. Durante esse tempo, minha mãe nunca descobriu que agora, sem o conhecimento dela, eu fui pra dança. John e Angela me cobriam cada vez que minha mãe perguntava do basquete. E até mesmo nossa professora de dança, depois de ouvir a minha história, decidiu ajudar ligando pra minha mãe e fingindo ser treinadora de basquete. Ela falou sobre minhas realizações no esporte e disse à minha mãe que eu tinha um grande futuro no basquete. Tá certo. E tava tudo bem. Mas recentemente eu descobri algo estranho. Um dia minha mãe foi à cidade para fazer compras e eu decidi fazê-la feliz e limpar a casa. Como eu estava colocando as coisas no armário, eu me deparei com uma caixa de álbuns antigos. E o primeiro que eu peguei era completamente desconhecido para mim. Foi principalmente fotos de minha mãe com um homem. Quase todas as fotografias eram deles dançando. Infelizmente, eu não podia ver o rosto do homem porque ele foi cortado em todas as fotos. Naquele momento, eu ouvi alguém de carro chegar em casa e, quando eu fui para a janela, vi que era minha mãe. Corri para colocar o álbum de volta no lugar. Eu achei as fotos estranhas, mas eu nunca ousei perguntar à minha mãe o que tudo aquilo significava. Um dia, Angela e eu estávamos sentadas no nosso restaurante favorito perto da faculdade e a gente estava esperando o John. Quando ele chegou, ele colocou sobre a mesa um convite para participar num concurso de dança entre universidades. A equipe vencedora receberia 1 semana de viagem para a Europa. Estávamos todos felizes. Mas havia um problema. O concurso era em outra cidade e eu tinha que inventar alguma desculpa para minha mãe. Então, decidimos ir para minha casa e dizer que estávamos indo a uma competição de basquete. Nós pedimos um táxi e fomos direto para minha casa. Durante todo o caminho, discutimos o que diríamos à minha mãe, como iríamos descansar na Europa se ganhássemos e como iríamos lamentar se perdêssemos. Quando cheguei em casa e estava prestes a sair do táxi, o motorista de repente agarrou minha mão e me deu um pedaço de papel com o número dele e dizendo que eu poderia chamar a qualquer momento se eu precisasse chegar a algum lugar rápido. Eu fiquei surpresa e um pouco assustada com isso. Mas minha mente estava tão cheia de outras coisas que eu simplesmente peguei o papel e saí. Em casa, minha mãe nos cumprimentou calorosamente. Ela cozinhou o jantar, pôs a mesa e nós sentamos e conversamos sobre vários temas. Depois de sinalizar um para o outro e perceber que tinha chegado o momento, eu contei à minha mãe sobre a viagem de basquete. Nós até mesmo ligamos para a professora para confirmar nossas palavras. Minha mãe concordou, mas ela disse que iria comigo. Nós não esperávamos isso. Assim, nos próximos 20 minutos tentamos convencê-la, mas quando John acidentalmente disse: "Oh meu Deus, você nem está interessada em nossa dança", todo mundo ficou em silêncio.
No começo ele não entendeu porque eu tava olhando pra ele como se eu fosse matar ele. No entanto, tendo compreendido, ele nem sequer teve tempo pra explicar. Porque ela simplesmente começou a gritar pra nós, dizendo que éramos mentirosos. Ela chutou as crianças pra fora e dirigiu toda a sua raiva pra mim sozinha. O seu segredo já foi revelado da maneira mais estúpida possível. A gente tava brigando durante toda a noite. Eu tentei explicar tudo pra ela, mas ela sequer me ouvia. Então, eu não suportei essa hipocrisia. Eu fui pro armário, tirei o álbum e perguntei por que ela podia dançar com alguém desconhecido e eu não. Eu nunca tinha visto minha mãe tão confusa e perdida. Naquele momento, eu entendi tudo. O homem que ela dançou nessas fotos era meu pai. Eu comecei a perguntar pra ela sobre isso, mas minha mãe levou o álbum e me disse pra ir pro quarto. Agora, eu tava sob prisão domiciliar. E assim se foram 4 dias. Todo esse tempo eu tava pensando sobre essas fotos e o pai que eu não tinha. Então, eu coloquei a mão no meu bolso e encontrei o pedaço de papel que o taxista tinha deixado. O concurso era hoje, então eu decidi que eu iria e eu não ligava pro que minha mãe pensa sobre isso. Eu liguei pro número, arrumei minhas malas e escapei pela janela. Durante todo o caminho eu pensei sobre a briga, meus amigos, meu pai, e eu não percebi que estávamos indo em uma direção completamente diferente. Eu perguntei onde estávamos, mas o taxista continuou indo em sua própria direção. Eu tava apavorada. Sacudi ele e disse pra parar ou chamaria a polícia, mas ele se manteve em silêncio e seguiu em frente. E eu não poderia ligar uma vez que minha bateria acabou. Eu queria sair, então tentei abrir a porta com toda a minha força, mas ela não se moveu. Então eu tentei saltar pra fora da janela aberta. Mas o taxista me colocou de volta no carro e me prendeu no cinto de segurança. Chegamos numa fazenda. Ele disse pra eu sair do carro e seguir. Eu disse que eu não ia a lugar algum sem uma explicação. Então, ele simplesmente pegou a minha mão e me levou arrastada pra casa. Enquanto caminhávamos, eu imaginava os piores cenários. Uma sala de tortura, escravidão ou pior. Nós fomos pra casa dele. Dentro, tudo parecia bonito e arrumado, mas isso não me fez sentir melhor. Ele foi até o armário e olhou alguma coisa. Eu decidi que esse era o momento perfeito pra fugir, e já estava à procura de um item que pudesse nocauteá-lo e me dar uma vantagem pra fugir. Mas em seguida, uma voz de uma mulher me assustou, me desestabilizou completamente. Era uma mulher com uma criança nos braços. Ela começou a gritar com ele e perguntar onde estava e por que ele não atendeu o telefone. Eles começaram a brigar entre si. Eu estava em choque com o que estava acontecendo, mas eu percebi que não iriam me notar e eu ia poder finalmente fugir. No entanto, assim que eu estava prestes a fazer isso, ele agarrou minha mão e gritou para toda a casa que eu era sua filha e me mostrou a foto no álbum. Era a mesma foto da minha mãe dançando com um homem, só que dessa vez, ao invés da face cortada, foi o rosto do motorista de táxi, meu pai. Eu congelei. Eu tinha tantas perguntas, mas eu não sabia por onde começar. Meu pai sentou e contou tudo. Meu Deus, acontece que ele conheceu minha mãe em uma competição de dança quando eles eram mais jovens. Ambos estavam envolvidos em dança e imediatamente se apaixonaram. Eles passaram uma semana inteira juntos. No entanto, depois que eles foram para suas cidades, ele nem ficou sabendo que ela estava grávida dele. Mas, quando ele me levou para casa com os meus amigos, ele viu minha mãe, ouviu falar sobre o meu amor pela dança e pensou, ela é minha filha? Foi quando eu entendi por que minha mãe não queria que eu fosse dançar. Ela estava com medo que eu iria repetir seu destino. Meu pai começou a se desculpar por não estar em torno da minha vida. Deixei escapar um suspiro de alívio, porque meus medos foram em vão, e abracei ele. Minha busca foi completa e finalmente eu encontrei meu pai e descobri a verdade. No dia seguinte, quando eu voltei para casa, eu trouxe meu pai comigo.
Minha mãe congelou e ambos coraram. Eles passaram o dia todo brigando, em seguida rindo, e, embora não houvesse mais amor entre eles, eles perdoaram uns aos outros porque eles perceberam que ambos tinham culpa pelo que aconteceu. Claro, minha mãe brigou comigo horrores por fugir e entrar no carro de um estranho. Mas agora ela tá mais calma sobre a minha dança e até mesmo concordou em dar lições pra mim e pros meus amigos. Estamos tentando estabelecer contato com meu pai. Claro, eu não posso mudar a sua ausência em toda a minha vida, mas pelo menos podemos tentar nos tornar uma família, não é? Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Se você gostou dele, deixa um like, inscreve-se no canal, compartilha com seus amigos e lembre-se que nada é mais importante do que a família.